Olá, meus amados irmãos e amigos da PIB Tupi. Aqui é o pastor Gesimiel. Hoje nós estamos no nosso quarto encontro para falar sobre a igreja que despertou contentamento e orgulho no coração do apóstolo Paulo, que é a igreja de Corinto. Quero recordar que essa igreja é uma igreja que tinha muitos problemas e problemas terríveis, das quais Paulo tivera que tratar, e alguns motivos houve na vida dessa igreja que atendeu os conselhos de Paulo para que trouxesse contentamento ao coração de Paulo. No nosso primeiro encontro, nós falamos que era uma igreja que promovia conforto no meio das tribulações. No segundo encontro, dissemos que é uma igreja que promovia alegria no coração dos seus líderes através do cuidado. No terceiro encontro, nós falamos que é uma igreja que se entristecia com o pecado. E hoje, no nosso quarto encontro, é uma igreja que promovia, que despertou contentamento e orgulho no coração do apóstolo Paulo, porque é uma igreja que renovava o ânimo dos seus líderes. Lá nos versículos 12 e 13 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, a palavra de Deus registra para nós: portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi renovado por vós todos. Nesse versículo que acabamos de ler, está explícita a enorme alegria de Paulo e, de certa forma, implícita uma ansiedade que a precedeu. As cartas e a visita de Paulo objetivavam, por isso ele fala no versículo 12 a respeito do irmão que cometeu o agravo e a respeito do tratamento, em relação a esse homem moral, aquele que nós já mencionamos nos encontros anteriores, que mantinha uma relação com a própria mãe, que era a esposa do seu pai. É uma situação que vai ser descrita lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, de maneira mais específica. Mas até então, Paulo ainda não tinha visto nenhum resultado em relação ao tratamento que a igreja deveria ter dado àquele irmão, a disciplina que ela deveria ter realizado. Por isso, ele envia também Tito para tratar dos problemas naquela igreja. E talvez ele tenha enviado Tito até com o coração apertado, porque ele conhecia o contexto daqueles irmãos, ele sabia dos problemas que havia naquela igreja. Mas após o retorno de Tito, nós podemos imaginar o entusiasmo de Paulo quando além do encorajamento inicial que recebeu, ele ouviu em detalhes da boca de Tito como os coríntios tinham se arrependido da tolerância com o pecado, ou daquela situação toda, daqueles problemas que haviam na igreja, que nós mencionamos na introdução do nosso primeiro encontro. Tito, com felicidade, informa a Paulo que os coríntios foram uma bênção para ele. E a postura daquela igreja revigorou, renovou o espírito de Tito e, consequentemente, o coração do apóstolo Paulo. O verbo revigorar aqui, ou renovar, significa que os conflitos haviam cessado, que a paz havia retornado ao ambiente daquela igreja. A comunidade dos coríntios, agora em paz, restaurou os bons relacionamentos que Paulo tinha apreciado quando primeiro fundou a igreja. Nós lembramos que Paulo ficou 18 meses em Corinto e ele foi o fundador dessa igreja. Ele sai dali, vai para outros lugares, plantar outras igrejas. Aquela igreja de Corinto experimenta muitas situações, muitos problemas, como nós citamos, do incesto, da divisão dos irmãos em torno da personalidade de líderes. Um preferia A, outro preferia B, outro preferia C, de irmãos em litígios. E é para essa igreja que Paulo envia Tito. E Tito tem ali, com a carta de Paulo, um resultado positivo. Aquela igreja ouve a voz do Senhor e muda de postura. É uma igreja que renovava o ânimo dos seus líderes, como foi demonstrado aqui na fala de Tito para Paulo, quando disse da alegria da igreja para com a vida de Paulo e para com a vida de Tito. Nosso endereço é Rua Lazar Segal, 505, bairro Tupi.
O nosso telefone é 3435-2206 e eu quero deixar um convite carinhoso ao teu coração para que possa nos conhecer. Você que porventura ainda não frequenta nenhuma igreja, que ainda não congrega em algum lugar. Meu amado irmão, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.